Agora eu te vejo, sou Marieda, Relação Sistêmica, mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho uma convidada super especial, famosa, né? Priscila Ferrari é referência na área de estética. E ela bomba nas redes sociais, super famosa, referência. Mas eu vou deixar ela se apresentar, porque todos os nomes que ela me explicou são meio difíceis. Então, Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui, para compartilhar como foram as dinâmicas sistêmicas que nós fizemos. Me fala como que você começou, como que você entrou nesse setor, nesse segmento de estética. Olá, muito prazer, eu sou a Priscila Ferrari. Comecei com a estética eu acho que já começou antes de mim, porque a estética veio na minha veia, é minha paixão, é meu amor, é o que eu faço e o que eu aprimoro todos os dias. Mas eu comecei há 20 anos atrás, praticamente. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas eu sempre quis ir para essa área da beleza, porque eu sempre gostei. E é muito engraçado, Maria, que eu estava na faculdade, nos plantões no hospital, e aí todo mundo falava, mas como que você vende cílios para o hospital? Mas você não tem perfil nenhum. E assim, eu sempre fui muito estudiosa, CDF, até porque eu paguei minha faculdade, eu não podia pegar uma DP, porque eu trabalhava na época da faculdade. E aí todo mundo, nossa, mas você é tão vaidosa, você se arruma para vir para o hospital? Aí eu falava, e a professora de pneuma falava, sabe o que minhas professoras falavam? Assim, como até um certo preconceito, porque naquela época era uma área que não se estudava, não tinha artigo científico, não tinha tecnologias que nem tem hoje, que nem surgiu uma década atrás, mas elas falavam, é uma grande judiação, porque você é a única aluna que eu consigo deixar em tal andar do pneumo para fazer aspiração, é a única aluna que eu confio para fazer gasometria, e você tá indo para estética. Eu falava, mas é minha paixão. Eu falava, ou eu vou ficar no hospital, ou eu vou ir para a estética. Enfim, fui lá, cumpri a minha missão, que eu acho ir para a estética. Eu sempre realmente gostei. Aí eu me especializei, eu fui fazer pós-graduação em dermato funcional assim que eu saí da faculdade. E aí entrei no mestrado. Não terminei meu mestrado porque eu tive um episódio de depressão. Sim. Que foi, enfim, a gente fala sobre isso depois. Na hora que a gente for falar das relações sistêmicas. Que foi bem numa época da minha separação, que eu me separei muito, eu casei, a primeira vez me separei muito novinha. Sim. E depois eu comecei meu primeiro trabalho como estagiária, fiquei numa clínica por muitos anos. E logo depois conheci meu marido e a gente resolveu abrir uma salinha. E assim, salinha, realmente... Não, era uma salinha. Era uma salinha. Bom, pra quem não sabe, eu vou apresentar teu marido. Apresenta teu marido, porque a pessoa nem sabe. Depois eu vou meu marido é o Dr. Rogério Padovan, ele é médico nutrólogo. Ele faz um trabalho espetacular. O Rogério já fez BBB. Ele era um vilão. Ele era um vilão no Big Brother. Mas realmente, eu acho que a gente nas câmeras não consegue encontrar a essência das pessoas. O Rogério é um homem mais honesto, mais incrível que eu já conheci. É verdade, que eu conheço também. Eu acho que, olha, a gente pode falar depois, mas eu fui presenteada realmente com um marido maravilhoso e um pai maravilhoso. E isso não é da boca para fora. É verdade. Mas a Priscila, quando conheceu o Rogério, quis abrir a primeira salinha, né? E era salinha mesmo. Eu estava quase 10 anos em uma clínica, essa que eu comecei como estagiária e saí como coordenadora. Sim. Abri uma salinha para atender as minhas amigas. E nisso eu comecei a atender algumas famosinhas, algumas influenciadoras. E essa salinha que eu comprei televisão na Casa dos Bahia, que eu abri uma salinha para atender minhas amigas. Eu saía da clínica e aí eu comecei a atender minhas amigas de madrugada, de final de semana, abri minha salinha, a salinha lotou. A salinha então encheu. Não é mais salinha, agora sempre é sala. Virou uma sala. Salinha, uma sala tão pequena. Não, mas isso, aí você me contou assim que teve um roubo, não é? Me conta essa história. Foi depois disso. E aí, não, foi antes. Então o Rogério tinha uma tecnologia, né? A primeira, eu já trabalhava com criolipólise em outra clínica, tinha experiência, era uma tecnologia recém-chegada no Brasil, mas essa tecnologia era uma tecnologia pouco explorada, as pessoas não tinham experiência, né? Hoje, gente, para quem não me conhece, eu não cortei lá o fio da meada, mas eu sou professora, sou palestrante, sou curadora, e tenho 2 clínicas de estética, uma na unidade de Santana e outra na unidade do Jardim. São 2 clínicas, porque São Paulo, né? Maravilhosa. Mas lá atrás, quando eu comecei lá naquela salinha, o trabalho foi árduo. Então, assim, o Rogério comprou a primeira tecnologia, uma tecnologia nacional, estava acabando de chegar. Eu fui atender uma paciente, fiquei acho que até 2 horas da manhã, a tecnologia
Enfim, pifou, não tinha assistência técnica em São Paulo, eu levei para Mauá. Chegou lá, fiquei na assistência técnica. E aí, com certeza, o rapaz que arrumou, avisou alguém que eu tinha essa tecnologia, que eu parando no semáforo, 2 metralhadoras me abordaram. Nossa Senhora! Saindo, assim, de um arbusto, eu lembro exatamente da cena. Era num cruzamento e um de cada lado, eu só fiz assim, quero sair. Aí eu saí, procurei o Rogério, e aí meu carro foi encontrado numa comunidade, acho que Vila Ema era o nome da comunidade. Sim. Enfim, eu queria que levasse meu carro, porque era tão batido meu carro. Falei, eles levaram meu carro, meu Deus, finalmente me livrei, um Fit vermelho todo batido. Aí o carro ficou e o equipamento não. Olha, roubaram minhas maquiagens, era uma época bem difícil da minha vida, que eu tava começando. Roubaram tudo, deixaram o carro batido lá, o Fit, mas a tecnologia não tava. Bem, meu marido entrou em parafuso. Porque era muito caro, né? Porque era uma tecnologia muito cara, era uma tecnologia que estava chegando. Eu entrei em desespero, porque assim, bem, enfim, como que eu iria pagar essa tecnologia? Mas aí, realmente, que eu dobrei os meus joelhos, conversei com Deus. E aí eu vejo que em todos os momentos obscuros da minha vida, que eu não enxergo nada, eu peço para Deus me dar clareza. Porque muitas vezes eu estou a 2 passos para ir para frente e eu começo a enxergar a luz. Eu estou só no meio do túnel, às vezes. E é difícil. Às vezes você está andando para frente no túnel, quando você chega no meio, você não enxerga a luz, então você tem que dar uns passinhos para chegar lá na frente. Eu falava, Deus, guia os meus próximos passos, que eu tô no meio do túnel, tá tudo escuro, eu não sei o que fazer. Sim. Enfim, nisso a dona, né, dessa empresa de tecnologias me convidou. Falou, já que você tem experiência com essa tecnologia, que é a criolipólise, que acabou de chegar no Brasil, ninguém tem. Vamos comigo dar as aulas no palco, ensinar as pessoas a terem noção de utilizar essa tecnologia. Falei, ótimo. E aí, nisso, eu comecei uma missão e essa seria a parte da tecnologia. Então, assim, eu não tinha vontade de subir aos palcos, eu tinha medo, vergonha, eu sempre fui muito tímida, eu conversei muito com a Marie, mas eu não tinha outro plano. Então, assim, aí eu fui. Enfim, foi um sucesso. A tecnologia é uma das tecnologias mais trabalhadas. Nisso, eu tive um convite para dar um curso. E com essa expertise hoje de quase 12 anos com essa tecnologia e 10 anos trabalhando com consultório, porque esse ano faz 10 anos a minha clínica, hoje nós temos protocolos que não tinham antigamente, assim, como não se machucar pessoas, como se trabalhar de uma forma segura com criolipólise. Eu fui, dei o curso e parei na época da minha primeira gestação, do Rogerinho. Não, e assim, quando você fala disso, só para as pessoas saberem, né? Porque eu também era super tímida. E a gente desenvolve, tá? A gente consegue entender, né? Por que nós somos tímidas e quem a gente honra, né? Muitas vezes a gente é calada porque tem coisas que não podem ser ditas. Então, já vou convidar as pessoas que são tímidas a pensarem por que eu não posso falar, né? Por que eu tenho que me esconder? Tem muitas pessoas que são filhos que a mamãe acabou de engravidar e teve que esconder o início da gestação. São pessoas que têm vergonha de se mostrar, que acham que é perigoso se expor. Porque durante a gravidez, a mamãe teve que esconder. Então, primeiros filhos que são tímidos, presta atenção, né? Se você tem alguma história onde a mamãe teve que, no começo, se esconder. Mas você fala, mas ela é casada. Tem mamães que, na época, engravidaram na lua de mel. Ou até antes mesmo, né? Não tem problema nenhum. Só que tiveram que esconder com medo do falatório depois. E será que tem muitas mulheres também que escondem pelo fato de não saber se a gestação vai evoluir, né? Esse já tem outras, né? E agora eu vou entrar no tema por que você me procurou há um tempo atrás, né? Dos bebês que não nasciam, né? Não nasceram, né? Então, se você quiser falar, quantos filhos você tem, né? Quantos os vivos, quantos que não nasceram. Eu tenho 2 filhos na terra e alguns no céu. Eu falo assim, que é muito importante a gente falar para os nossos filhos, porque eu tenho 3 que não nasceram, né? Antes dos meus filhos vivos. Por quê? Se eu não falo, eu não encontro meu lugar no mundo. Então, muita gente que é perdida, não sabe, eu não me sinto bem em casa, não me sinto bem no trabalho, eu me sinto um peixe fora d'água. Por que isso? Porque eu não estou no meu lugar certo. Então, eu falo que eu sou a 3ª filha viva dos meus pais, mas eu sou a 5ª filha deles, porque minha mãe teve 2 que não nasceram. E quando eu encontro o meu lugar, eu consigo também encontrar na minha profissão, né, na minha vida, no meu relacionamento. Normalmente, a gente fica no lugar errado. E teve um dia que eu estava conversando com meu filho caçula, ele é o único menino que carrega o sobrenome da família.
igual assim, né? Tipo, como se fosse um podcast, mas só que eu tava com ele no sofá, eu falei assim, filho, por que que... Ele falou, eu fiquei feliz, né? Como que você ficou quando você soube que você tinha teus irmãos que não nasceram? Ele falou, eu fiquei feliz. Eu falei, mas por que você ficou feliz? Porque eu mesma não sabia. E levei um susto com a resposta dele. Ele falou assim, porque eu não sou o único menino. E aí eu falei, nossa, olha a leveza que trouxe pra ele saber que tem irmãos que não nasceram, né? Que tinha menino. Porque aí ele não é mais o único menino de toda a família. Então, isso traz leveza quando a gente traz essa história, né? E quando a gente exclui, aí eu te pergunto, né? Teve situações de filhos que não nasceram na tua família? Teve. A minha avó teve aborto antes de ter a minha mãe. Então, porque na minha família também, tá? Na minha família teve com a minha mãe, com as minhas tias, com minhas avós, né? Então, o que conecta na minha família são os filhos que não nascem. Então, você tem várias formas de conectar. Que a gente, né, quando acessa a paradinâmica, a gente acessa o nosso campo morfogenético. Então, é como se você tinha uma memória genética. E isso eu gosto de trazer, porque muita gente fala assim, Maria, tá bom, vai, como que é esse negócio de acessar a memória, né, genética e saber, numa dinâmica, o que aconteceu? Então, eu trago aqui um exemplo pela física. Você que fez fisioterapia, teve muito curso de biologia lá, né? Teve momentos onde, aqui tá a nossa vovó, tá? Aqui tá a mamãe, né? E nós éramos folículos dentro da barriga da mamãe. Porque um bebê, menina, já nasce com todos os folículos que vão virar óvulos dentro da barriga, certo? Então, quando a tua mamãe era bebê, nós, né, folículos, já estávamos na barriga da nossa mamãe. E dentro da barriga da vovó. Então, teve momentos que você fala assim, nossa, como que eu vou saber, né? Como que eu senti tal coisa? Como que eu sei o que aconteceu com minha avó, com minha mãe? Porque teve momentos que você esteve literalmente dentro da barriga da sua avó. Né? E aí, você me contou uma historinha da vovó. O que a tua vovó falava pra você? A minha avó sempre foi a minha conexão, assim. Eu sempre fui muito conectada com a minha avó. Na separação dos meus pais. Sim. Então, a minha mãe foi trabalhar. Então, assim, minha criação realmente teve um papel grande na minha avó. Então, minha avó sempre falava assim, olha, pelo amor de Deus, eu não quero que sua história seja igual da sua mãe. Pelo amor de Deus, eu quero uma história diferente para você. Eu falei assim, quando a gente, né, convive com vó, mãe, tudo que nós escutamos vira verdade. Neste caso, foi bom ser uma filha obediente, né? Por quê? A vovó falou assim, olha, não quero que você tenha uma vida. Por quê? Porque a mamãe, ela tinha separado, né? Sim. E você acabou separando igual, né? O Rogério é seu segundo casamento. Sim. Porque a minha avó, meu primeiro namoro, que a gente criança tem, né? Meu primeiro namoro sério, eu casei com meu primeiro namorado sério, Sim. assim. Meu primeiro namorado, então minha avó falava, não, já que você está namorando, se apresentou para a mamãe e para a vovó, então você tem que casar. E assim, ó. Se eu soubesse, nem teria apresentado. Mas é bem complicado isso, que uma coisa é você falar para você casar na época da minha avó, e outra coisa na minha época, que estava acabando de entrar na faculdade, assim, imagina aqueles jogos da faculdade, eu queria vivenciar aqueles momentos. Sim. Eu até queria estar namorando, mas eu queria vivenciar experiências jovens que era o que eu estava fazendo, né? Sim. Era aquele momento que eu queria, mas enfim, eu casei, honrei, a minha avó durou 2 anos e meio. Foi obediente, né? Fui obediente, durou 2 anos e meio meu primeiro casamento, porque realmente, enfim, não era o momento, não era a pessoa certa. E eu vou te dizer, eu falo assim, que nós precisamos ser, de vez em quando, um pouco desobediente. Né? Por que desobediente? Porque tem muita gente que fala assim, filha, vai estudar para não depender de homem nenhum. E no não depender de homem nenhum, você acaba nem tendo relacionamento, nem se envolvendo. Né? Por quê? Porque somos obedientes. Então, tem situações que a gente precisa ser desobediente. Você foi obediente quando a vovó falou, né? Em algumas eu fui desobediente. Por exemplo, separar foi algo trágico para mim. Porque minha avó não me apoiava, né? Onde já se viu uma separada? Então, assim, a gente vive em outra época, mas os costumes são os mesmos. E não só minha avó. Muitas pessoas, elas olhavam assim, enfim, agora eu não sou mais divorciada, sou casada novamente. Mas as pessoas olham dessa forma. Foi uma fase
Porque, assim, foi um luto difícil, muito mais também, acho que por essa falta de apoio, por nascer numa família mais antiga. Sim. E eu falava, não, eu vou estudar, eu vou me formar, e eu vou ter minha carreira profissional, eu vou viajar profissionalmente, foi tudo que eu fiz. Na minha primeira viagem para a França, a trabalho, eu falava pra minha avó, viu? Eu não falei? Que eu não precisava de homem para estar aqui, para ser a Priscila. Eu posso até ser a mulher do fulano, vó, eu tenho vontade de casar novamente, mas eu nunca vou deixar de ser a Priscila Ferrari. Então, assim, aí minha avó, me achou calada, minha avó, ela arrepiava, porque são outras épocas. Porque na época dela, eu acho que tinha essa coisa de ser mais conservador, os casamentos, enfim. Mas eu sei que eu fiquei bem rebelde, Maria. E aí eu tive um outro relacionamento, o segundo, logo depois desse, que não foi muito bacana. Foi um relacionamento abusivo, que é muito parecido com meu pai, né? Que a gente descobriu depois. Eu descobri na terapia que meu pai, que tinha essa relação abusiva com a minha mãe, eu fui me conectar. E na cura desse relacionamento, que eu fiquei anos na terapia, para poder construir minha autoestima, para poder ficar bem, eu consegui energeticamente me conectar a uma pessoa como eu. E eu falo, por que existe isso? Porque a gente repete muito um padrão. Então, assim, se o papai, mesmo que você não tenha convivido, né? Porque você falou, nem convivi, era com 3 anos que eles se separaram, né? Mesmo que você não lembrasse, né? Da violência que foi o relacionamento com a mamãe, você ama tanto esse pai que você encontra um homem igual. E você ama tanto a sua mãe que passa pela mesma dor. Então, sem perceber, a gente repete uma história, mesmo dolorida, por amor àqueles que fazem parte de cada célula do seu corpo. Você fala assim, não, eu não vou passar por isso, vou excluir meu pai. Só que ele tá em cada célula do seu corpo. Metade é teu pai, metade é tua mãe. Então, se eu fico julgando o que aconteceu lá atrás, quando eu julgo, eu repito uma história, eu repito padrão. E quando, às vezes a gente tem dó, né? A pior coisa é ter dó de alguém. Porque quando eu tenho dó, eu me conecto com a dor dela. Então, eu vou repetir a história, porque eu amo demais, ou porque eu quero incluir esse excluído papai. Né? E aí muita gente fala assim, mas Marie, a Pri, super famosa, As né? pessoas não imaginam. E você fala assim, porque na dinâmica sistêmica, a mãe te dá profissão e dinheiro, e o papai sucesso e o mundo. Aí você fala assim, mas a Priscila nem conviveu com o pai, como que ela tem todo, né, esse sucesso? Porque você nunca julgou, né? Acho que você resolveu essa história e deixou de julgar. Quando que eu paro de repetir um padrão? Quando eu deixo de julgar. E aí, ao não julgar pai, eu consigo tomar a força dele e ter sucesso. Né? Porque muita gente me pergunta, Maria, como que eu faço? Eu não conheço meu pai não me registrou, não sei nem quem é. Eu não tenho registro. Esses dias eu atendi uma paciente, ela falou, é muito triste que meu filho não tem registro do pai. Eu falei, mas nunca me fez falta. Eu não sabia. Eu não sou registrada também. Eu falei, nunca me fez falta. Então pode fazer falta para as pessoas. Mas nunca me fez falta ter um registro. Enfim. E olha, é interessante, eu não sabia que você não tinha o registro do papai. Mas como que é, né? A força que você toma, porque você pode agradecer. Falar, pai, eu te agradeço pela vida que você me deu. Mas muitas coisas a gente trabalha, assim, até por eu ter uma postura, às vezes, mais masculina, a gente trabalhou isso muito com a Maria. Esse meu lado masculino, que ele é bem forte, né? Sim. Que todas as vezes eu tô dando toques de sutileza, mas porque, na verdade, eu incorporei o papel do meu pai, né? Eu fui a primeira a fazer faculdade na minha casa, meu avô era motorista de caminhão de lixo, minha avó era doméstica, a minha mãe era secretária. Então, assim, eu fui a primeira a ter um grau universitário na minha casa. Que minha mãe falava, filha, isso não é para nós, isso não é para nossa realidade. Falava, não, é sim. É sim. E eu vou ter universidade. E aí não passei, lógico, nas universidades federais, porque não tinha... Estudei escola estadual, mas assim, eu era aluna número 1 da minha faculdade. Meus professores falavam assim, nossa, Priscila, mas você tirou 9, o que você fez? Falei, trabalhei, estudei à noite. Eu estudei à noite, mas eu parava meu tempo para dar foco em estudar. Falei, mãe, vou. 5 anos depois que eu me formei, minha mãe se formou em Direito. Ai, que legal. E aí eu abri as portas para todos da minha família. Isso aí começou legal, todo mundo. Isso. Meu irmão, hoje, ele é super bem posicionado, trabalha numa empresa internacional. Ah, mas, assim, toda a minha família, hoje eu tenho familiares dentro da minha empresa, formados em biomedicina. Então, assim, mudou, realmente deu aquela mudança na história da família. E eu vou te trazer mais. Nós fizemos um trabalho corporativo lá na clínica, né? Qual que é o desafio quando eu tenho uma empresa com familiares lá? Então, vamos lá. Em casa, faz tudo que é tua mãe e teus irmãos, tá? Você é qual número de irmão?
Eu sou a segunda. Tá, então vamos... Não, a primeira, perdão. Primeira. Então, primeira. É mais fácil, né? Quando você é a primeira. Mas, por exemplo, faz de conta que você tá com a mãe, a vovó, né? Não é o caso, mas vou dar o exemplo para facilitar a interpretação. Faz de conta que você tá com a mamãe, vovó, teus irmãos dentro da empresa familiar. Quando eu estou na empresa, eu tenho uma ordem e hierarquia. Então, em casa, mamãe, você é a grande e eu sou a pequena. Uhum. Só que na empresa, se você criou, né, você acaba sendo a principal. Mas a postura em casa, você continua pequena. Por que que começa a dar muita confusão? Porque você tem cargos distintos. Então, por exemplo, o caçula que abriu a empresa e aí todos os irmãos mais velhos, os pais, os tios estão no negócio. Como que fica isso? Tem que deixar muito claro. O meu papel na empresa é um. O meu papel na casa é outro. Né? Saber essa ordem e hierarquia dentro do negócio e dentro da família faz toda a diferença. Né? E também saber o teu lugar dentro dessa família. Voltando ao tema dos bebês que não nasceram, né? Teve uma executiva que eu atendi e tudo ela era segunda. Era vice-presidente. E aí, quando a gente fez a dinâmica, eu falei assim... Ela casou com um viúvo. Falei, olha para a primeira esposa e fala, você é a primeira, eu sou a segunda. E aí ela travou, não falava. Eu falei assim, como assim você não consegue? Ela falou assim, eu não consigo falar isso. Eu falei, vamos dar uma olhada na sua estrutura? E ela falava sempre, eu sou a filha mais velha. Na dinâmica apareceu uma criança não nascida. Quando terminou, eu falei, pergunta para tua mãe, porque independente se existe ou não, vamos falar tais frases, né? Que são as frases que curam. E depois ela perguntou pra mamãe, realmente, a mamãe teve um filho que não nasceu, mas não falou pra ela. Sim. Então a vida te colocava sempre no lugar de segunda, né? Segunda mulher, segunda pessoa da empresa, pra te mostrar o teu lugar certo. Por isso que é tão importante a gente se colocar no nosso lugar. Quando eu encontro o meu lugar na família, encontro o meu lugar no mundo. Sim, né? Verdade. Lá na nossa... E foi muito engraçado que a gente fez esse trabalho com a Maria lá no consultório. Um trabalho sistêmico, as meninas se emocionaram, enfim, né? Nossa, foi bem emocionante. E aí ela explicou algo que foi muito interessante, que a nossa relação, por exemplo, eu já era o primeiro filho, eu sou a primeira filha, e nós construímos aquilo para poder se ajudar, assim. Eu lembro quando eu comecei a namorar o Rogério falou assim para mim, vamos unir forças e a gente vai ter uma coisa juntos. Eu, não, tá maluco, imagina. Não tenho eu essa... não posso depender de homem nenhum. Eu falei, não tem essa perspectiva, enfim. E assim, o Rogério tinha mais medo que eu, viu, Maria? Ele abriu, por exemplo, a recepção para ele, uma recepção para mim, 2 clínicas separadas. Eu acho que eu era... Eu me considero mais corajosa, assim. Tanto que na hora de comprar, as pessoas, quando elas me veem lá, tirou sorte grande. Não tirei sorte grande, não. Na hora de comprar uma tecnologia, fala, Rogério, eu vou lá fazer um empréstimo. Não, então vou entrar. Então, assim, tudo eu sempre fui muito... Eu acho que essa coisa da coragem, graças a Deus, não me faltou. Sim. E aí, quando a gente foi montar, eu falei, vamos montar. E, enfim, a gente começou a crescer juntos. Então, as clínicas são pra gente como um filho, né? Então, assim, a gente olha... Eu olho, assim, a clínica de Santana é meu primeiro filho, o Rogerinho é o meu segundo filho, a clínica dos Jardins é meu terceiro e o Raio é o quarto. Você sabe que o nosso campo, né, é campo morfogenético. Então, a gente tem nossa memória genética, mas a empresa, como você falou, é literalmente um filho. Quando você cria, ele tem um campo mórfico. E a forma que ela é pensada, ela é criada, vibra, reverbera nos colaboradores. Sim. Então, empresas que começaram por briga, departamentos brigam. Porque ele tem a força do início dessa empresa. Sim. Então, é literalmente uma empresa. Não, e lá na clínica eu falo assim, tem muitas empresárias que falam que empresa não é família. Para mim é o contrário. Eu sou extremamente objetiva em dizer sim. A gente convive muito tempo. As meninas passam 8, 10 horas por dia do dia delas. Então tem que ter um bom clima, sim. Tem que ter empatia, sim. Tem que ter familiaridade, sim. Então eu falo para as meninas, lá fora o povo pode se matar, mas aqui é um pouquinho de ursinho carinhoso. E se você não fizer parte desse sistema, você não fica. É tão simples. Então, isso sim, né? Então, por exemplo, sabe aquelas fofoquinhas que não tem fica, lá? Então, não fica. Eu escolho funcionária por caráter e demito por caráter. Eu treino habilidade. É mais fácil treinar habilidade. Então, quando eu vejo que tem desvio de caráter, eu falo, uma oportunidade para se despedir da gente. Não fica. Eu lembro que você até demitiu, né? Eu falei, nossa, é isso mesmo? Você falou assim, eu não penso 2 vezes, exatamente, para demitir. Então, assim, a gente pode viver em harmonia, sim.
E às vezes as pessoas também mudam, né? Mas agora eu vou dar uma... Quando você tá falando de família, assim, quando você é chefe... Ah, não, tem esse problema de todo mundo achar que tu é mãe, exato. né? Ela trabalhou isso comigo. Exato, por quê? Porque você que é chefe, né, a dona da empresa, do negócio, atrás de você eu vejo meu pai ou minha mãe. Então, às vezes, eu tô brigando com você, mas eu não tô brigando com você. Eu tô brigando com o pai ou a minha mãe que eu vejo atrás de você. E aí, isso assim, esclarece totalmente a relação de algumas funcionárias. Teve funcionária que eu fiz de tudo, Marie. Ó, às vezes as meninas chegam tão humildes que elas não têm roupa para vestir, um brinquinho, não tem um batom para passar. E aí você dá tudo. Eu dou tudo. Eu sei, É de mim, eu dou tudo, eu dou minha roupa do corpo. E aí elas saem acabando com a minha vida. Aí quando eu vou descobrir a história, elas não. Tive um último caso de uma menina que eu ajudei de todas as formas. Mas ela falava, eu tive um surto, agora eu vou fechar a clínica às 5 horas da tarde. Pum, fechava a clínica e ia embora. Aí eu falei, mas você tá errada. Ela, mas eu tive um surto, a senhora tem que entender que eu tive um surto, que eu tô indo pra psiquiatria. Eu falei, meu amor, tem paciente, você não pode fechar a clínica e ir embora. E num dos casos que ela fechou a clínica, realmente eu a dispensei. E ela não entendia isso. E aí eu fui saber que ela tinha grandes problemas com a mãe. Então, quer dizer, não era comigo, né? E eu vou te dizer mais, tá? É a terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio, né? Que só existe nos relacionamentos do trabalho. Quando eu entrego muito, por exemplo, você emprestou dinheiro, né? Quem recebeu esse dinheiro, muitas vezes, vai embora. Sim. Porque é pesado o dever. Só que a balança, ela não sabe o que é ouro e o que é comida podre. Ela só vai pesar. E a gente dá aquilo que tem. Se eu entrego muito, ela vai te devolver nessa balança. Mas ela pode te devolver com podridão. Por isso que muitos entram com processo. Quando você ajuda muito, é a pior pessoa. Ou faz isso. É verdade. Tá? É verdade. É então, verdade. Essa lei, para mim, nos negócios, ela tem que prevalecer. Não pode... mas com certeza. Teve pessoas que me procuraram para trabalhar dentro da minha casa. Olha, te conheço da infância. Né? Meu Deus, que experiência horrível. Então, assim, às vezes eu prefiro pessoas desconhecidas do que conhecidas. É isso. E até porque conhecidas, o que gera? Até é uma coisa, né? Porque a gente começa a fazer a dinâmica sistêmica. E eu falo para todo mundo, quando você começa a fazer a dinâmica, cuidado. Porque muitas pessoas vão se afastar, mas não queira voltar. Quando essas pessoas se afastam, é como se você mudasse uma chavinha, né? Fez a dinâmica lá. Muda uma chavinha. Você estava vibrando na rádio do rock e começa a vibrar nos clássicos. Né? A onda você não vê, a onda do rádio, mas ela existe. Por isso que você consegue calibrar. Nós somos frequência. Somos frequência. Quando você começa a prosperar, quando você muda a tua frequência, você concorda que quem te conheceu nessa... Não suporta. Não suporta e ainda fala assim, mas se eu comecei junto, eu poderia estar aqui. E aí vem a inveja, que é a pior das emoções. Né? Então, muito bem. Não contrato demais. Não contrato, assim, não mulher. Sofro, começa a ter palavras ruins, eu começo a sentir sentimentos ruins, eu já tenho um feeling, acho que tão grande nesses 10 anos, que eu não penso 2 vezes, olha, obrigada. Isso. Faz, assim, eu tô com uma turminha boa há um bom tempo e todos os dias eu oro, só porque eu acho muito importante manter esse clima de sanidade. Porque quando você tem uma empresa grande, você não pode escolher. Você tá no hospital, você não tem que escolher. Tem um monte de gente maluca, funcionário público, tem um monte de gente que vai para cumprir horas, mas não faz aquilo por amor. Mas quando você tem uma empresa pequena, acho que é uma das grandes vantagens de ter uma empresa menor é que você pode fazer grandes escolhas rápido. Então, assim, você consegue ter pelo menos esse lado bom de ser uma empresa menor. E todo mundo fala isso, né? Quando você tem uma maçã podre, a troca é rápida. A troca é rápida, tem porque rápida. O colaborador não é o primeiro, é o seu primeiro divulgador, é o seu primeiro influencer, é seu colaborador. Se ele não está trabalhando bem, como que ele vai atender as pessoas, colocar a mão? É muita energia. Pri, eu queria ficar aqui, né, a manhã toda conversando com você. Obrigada pelo seu tempo, que é super precioso, eu sei. Né? Então, obrigada por ter participado. Obrigada a você. Que você possa tocar a vida de muitas pessoas, né? Com esse seu trabalho maravilhoso. Amém. Obrigada. Obrigada. Terminamos aqui mais um episódio, né? Do nosso podcast. Eu vou deixar aqui todos os contatos da Priscila. Vai lá, que é maravilhosa para você conhecer a clínica. Nós realmente transformamos em amor e a gente consegue a melhor versão, né? Isso. A clínica é especializada em tratamentos de pós-parto. Tem uma expertise para tratamentos corporais, mas a gente também tem ótimos tratamentos faciais.
Vale a pena conhecer, @Clínica Priscila Ferrari. Meu Instagram é @PriFerrariPadovan. Eu contei muito mais do que vocês imaginam, do que as pessoas que me seguem imaginam. Mas essa é a Pri Ferrari de verdade. Ai, obrigada. Obrigada a você, Maria, Beijo por grande, cuidar de viu? mim, Imagina, por estar aqui. Imagina, eu que te agradeço. Agora eu te vejo, eu sou Maria da Relação Sistêmica.